Boa noite, pessoal. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a aula de neuropsiquiatria. Nós vamos falar sobre a neuropsiquiatria que acomete, infelizmente, hoje em dia as nossas crianças e os nossos jovens. Apesar de ser uma doença tão comum, os transtornos mentais, ainda pode surgir na infância. Então, ao nós percebermos uma mudança brusca no comportamento da criança, ou a criança fica quieta demais, fica num canto, não quer conversar, ou se a criança ela se torna uma criança agressiva, uma criança inquieta, nós temos que perceber isso, nós temos que analisar hoje em dia as nossas crianças. E também não só isso, no aprendizado da criança. Às vezes a criança não consegue aprender a ler, a escrever, não consegue aprender a fazer cálculo, ou muitas vezes a criança, ela muda totalmente o comportamento dela. Às vezes é uma criança meiga, uma criança dócil, se torna uma criança agressiva. E pelo mundo mesmo que a gente vive, hoje em dia, infelizmente, isso está acontecendo com as nossas crianças. Então, aonde se percebe isso? Geralmente, essas mudanças elas são percebidas pela escola, pela família, pelo pediatra ou pelo algum outro médico de alguma outra especialidade, que podem perceber alguns sinais que não está legal nessa criança e pedir uma indicação de algum especialista. Gente, é sério as crianças estarem desenvolvendo problemas psiquiátricos. Gente, esse problema pode vir de vários fatores, tá? Pode desencadear pela genética, pode ser congênita, que às vezes acontece pelas coisas que eles estão tendo no dia a dia, pela dificuldade, muitas vezes por um lar desfeito, que seria psicológica. Então, vários motivos podem desencadear uma doença neuropsiquiátrica nas nossas crianças. O transtorno mental, pessoal, apesar de ser muito comum nos adultos, ele também desencadeia nas nossas crianças. E muitas vezes, quando a doença chega à vida adulta, sem um tratamento adequado, os prejuízos são muitas vezes irreversíveis. Pessoal, eu coloquei na aula de vocês alguns transtornos comuns, nas nossas crianças e nossos adolescentes, A gente tem também que eu coloquei a deficiência intelectual. O que é uma deficiência intelectual? É quando a criança ela é comum quando a criança apresenta limitações, limitações no seu autocuidado, na sua vida no lar, na adaptação social. Ela não consegue se adaptar à sociedade, ela tem funções, assim, ela se acha feia, ela não tem aquele avanço intelectual como todos nós temos, Então, geralmente, muitas vezes acontece quando essa criança, ela começa a se comportar como se ela tivesse menos idade do que ela tem. Por exemplo, uma criança de 5 anos começa a se comportar como uma criança de 2 anos. Ela regride. E isso não é legal. Tem também o transtorno dos aspectos dos autistas, Como eu já falei uma vez para vocês sobre os autistas. Os autistas, eles têm sinais. E esses sinais, eles começam a aparecer logo quando a criança ela é bebê, tá? Quando você brinca com a criança e ela fica na mesma, ela não ri, ela não tem aquele contato visual quando parece ouvir. E também elas demonstram reações em brincadeiras, em comportamentos repetitivos. Sabe aquela criança que fica toda hora mudando pro mesmo desenho? Ou senão toda hora tá brincando a mesma coisa, rodando, tipo, por exemplo, um peão, ela fica rodando. Isso pode ser um comportamento de uma criança característica de que tenha um autismo. Nós também temos, infelizmente, o déficit de atenção, que é hiperatividade, que é o TDAH. O TDAH, ele é um problema que, infelizmente, está acarretando a maioria das nossas crianças. Então, as nossas crianças com TDAH são crianças
que geralmente elas não conseguem muitas vezes aprender, não conseguem ficar, prestar atenção na sala de aula, corre, não tem aquela atenção, tá? E muitas vezes esse problema são chamadas de injustamente de crianças que têm problema. Muitas vezes as escolas, elas não percebem isso da criança, que ela tem um déficit de atenção, que ela tem um TDAH, que ela não consegue, ela é hiperativa, ela não consegue ficar quieta, tá? Tem também um outro transtorno que é muito comum, que é o transtorno específico do aprendizado, onde a criança, infelizmente, não consegue desenvolver na sua vida escolar. Não consegue aprender a ler, não consegue aprender a escrever. Muitas vezes ela tem a descalculia, que seria a dificuldade em fazer cálculo, ela não consegue aprender a fazer cálculo. E muitas vezes essa doença, que nem o TDAH, ele é um transtorno neurológico genético. E o aprendizado também. Só que nós temos que entender que tem tratamento para essas crianças. Qual seria o tratamento para essas crianças? Além de a gente fazer atividades com a criança, procurar ajudá-lo, procurar entender, porque muitas vezes, muitas não, é primordial que os pais ou o cuidador responsável dê um apoio a essa criança, ajude eles a desenvolver. De que forma? Colocando as crianças para fazer alguma atividade extra, ajudando-as, tendo paciência, tendo muita calma. Há também os psicólogos, né, que ajudam muito essas crianças, conversando com elas, ajuda a desenvolver bem, né. Tem também tratamento com medicamentos. Muitas vezes essa criança ela vai precisar de algum medicamento. Hoje em dia a ciência está avançada e tem medicamento que ajuda as crianças que têm dificuldade no aprendizado, que têm problema de hiperatividade, que tem esses problemas. Infelizmente não são só esses problemas, né? Pelo que a gente está passando hoje em dia, as crianças ficam dentro de casa, ficam mais isoladas. Infelizmente, hoje em dia, muitas crianças estão desenvolvendo também a depressão, tá? Mas isso tem como ajudar, né? Como que eu já falei, tem atividades, tem psicólogos pronto para isso, tem vários profissionais que podem ajudar. Pessoal, também tem o CAPS, né? Tem o CAPS voltado só para o atendimento a essas crianças que tá com algum transtorno neuropsiquiátrico, que é o CAPSI, tá? Que é serviços para crianças e adolescentes. Isso é, para crianças e adolescentes em cidades de médio porte, né? E ele funciona durante o dia. Por que funciona durante o dia? Porque criança, geralmente, ele tem ataque durante o dia. Geralmente, à noite, ele está dormindo, né? Gente, olha, o CAPSI tá no livro de vocês. No meu livro tá na página 621. Tá? É um CAPS, ele é especializado para criança. Então, o CAPS, ele também trata as nossas crianças. E também, não só as crianças que têm esses problemas, tem também os nossos adolescentes. Infelizmente, pessoal, se não tratado durante a infância, uma criança tratada na infância, bem medicada, bem desenvolvida, com os pais que compreendem o que a criança tem, que percebe, que ajuda essa criança, que estuda muitas vezes junto com essa criança, ela tem muito a evoluir mesmo. Agora, se o adulto deixar para trás, é criança mesmo, não dá atenção, gente, isso só tem a piorar. Nós temos que procurar ajuda para nossas crianças. Mas, infelizmente, não é só as nossas crianças que têm problema. Se a criança não for tratada, isso pode piorar esse transtorno durante a adolescência. Sim, no próximo vídeo eu vou explicar para vocês sobre doenças, transtornos mentais na adolescência.